Oi, gente, eu sou a Cláudia, prof de Língua Espanhola, terceiro ano, e vamos trabalhar um pouquinho o conteúdo que foi dado nesse primeiro trimestre, né? Vamos lá, então, iniciando pela compreensão textual. Bom, aqui algumas coisas para que vocês se detenham, né, ao ver um texto, porque toda a prova tem uma interpretação textual. Nessa interpretação textual, eu peço a vocês que tenham cuidado no quê? Que vocês observem a estrutura do texto. O que é observar a estrutura do texto? Né? É ver com atenção os títulos, subtítulos, datas, né? O tipo de texto, né? A fonte, se é jornalístico ou não, entre outras coisas. E aí, o que eu coloco ainda para vocês? Se vier alguma coisa em itálico e negrito, é porque foi dado um destaque a esta palavra ou a esta frase, né? É importante que observe. Em relação às imagens, junto com os títulos, subtítulos, né, datas, etc., elas complementam as informações do texto. Aquelas imagens que estão aí no texto não são em vão, elas têm um objetivo e por isso devem ser observados. Bom, além disso, em relação a quando se depara com um texto, né, de língua espanhola, não tentar traduzir palavra por palavra. Nós temos que tentar ver pelo contexto, até porque se vocês têm uma palavra, né, chega uma palavra que não sabem o significado, o próprio contexto às vezes me diz ela, né, qual é o significado. Então não se detenham, toquem em frente, né, sigam com a leitura, para que vocês tenham a compreensão geral e pelo menos saibam do que o texto está sendo tratado, né. Além disso, leiam o texto com bastante atenção. Tá? Esse é um dos passos seguintes que vocês têm que fazer. Depois de ver as imagens, né, tema, título, etc., vocês têm que ler o texto com atenção. E já podem até dar uma olhadinha nas questões, que aí vocês já vão focando nos parágrafos que trazem as informações das perguntas que são feitas, né, depois. Bom, nessa leitura cuidadosa que eu coloco que vocês têm que fazer, observem os falsos cognados, né? E às vezes eles são pegadinhas e vocês que acham que ele está dizendo uma coisa e ele está dizendo outra bem diferente. Então, observem, tenham atenção quanto a isso. Bom, todo texto, ele vem depois com uma gramática, né? E a gramática faz parte do texto, porque o nosso texto, ele tem incluso nele o quê? Ele tem verbos. E nós vamos, então, dar uma olhadinha nos verbos, né, gente? Olha só, que é o uso dos pretéritos. Bom, quanto ao uso dos pretéritos, vocês sabem que nós temos dois no indicativo que são muito importantes e que é o que salientamos nesse primeiro tri, que é o pretérito perfeito, que é o pretérito composto. Não esqueçam, pretérito perfeito, ele é composto. Composto pelo quê? O presente do indicativo de haber mais o particípio do verbo principal. Então, como vai funcionar isso? Eu tenho uma locução, né, que eu digo para vocês. Uma locução verbal por quê? Dois verbos. Então, verbo haver no presente do indicativo, mais o outro no particípio. Lembrando que os particípios, né, os verbos terminados em ar terminam sempre em ado. Verbos terminados em er e verbos terminados em ir terminam sempre em ido. Bom, os irregulares, cuidado aqui. Vai ser muito semelhante ao português, porque olha só, escrever, eu digo escrito. E como no português eu digo escrito, não digo escrevido, né? Só que o romper, por exemplo, em português eu digo rompido, em espanhol roto. Agora já o morir, eu digo muerto, não digo morido, né, turma? Então, atenção aos particípios irregulares, são importantes. E aí, como eu vou usar então esse pretérito perfeito que é o composto? Olha só, ele só pode ser usado quando aparecerem esses advérbios de tempo. Hoy, esta manhã, esta tarde, esta noite, esta semana, este mês, este ano, este siglo, nunca, né? Por quê? Porque eu estou vivendo isso até o presente momento. Por exemplo, nunca he ido à Espanha. Nunca é até este momento. Então, se é algo que está acontecendo até este momento, eu vou usar o pretérito perfeito. Por isso, ele tem presente do indicativo na conjugação. Bom, um exemplo, esta manhã he aprendido coisas nuevas. Tá? Diferente do pretérito indefinido.
que ele vem na forma simples, né? Então, a conjugação desse pretérito indefinido, ou também pretérito perfeito simples, ele é simples. O que é simples? Ele tem um único verbo, né? Ele não tem uma locução verbal. Então, quando vai aparecer esse verbo? Quando eu tiver os advérbios como ayer, anoche, en la semana pasada, en la noche pasada, el mes, el año, el siglo pasado, en 2015, en 1500 se descubrió Brasil. Um exemplo, né? En la clase passada aprendi coisas novas. Qual é a diferença do anterior? O anterior dizia esta manhã. Então, esta manhã quer dizer que está na manhã que eu ainda estou vivendo, né? E aprendido. Diferente daqui. Em la clase passada, aquela aula já terminou. Então, forma simples. Aprendi coisas novas, tá? Espero que tenha ajudado, né? Tenha tirado as dúvidas de vocês. Um beijo bem grande e uma boa prova.